Muito bem, meus queridos, estamos de volta e iniciando agora a primeira aula da unidade 2. Meus queridos, sejam todos bem-vindos a essa nossa nova caminhada na unidade 2 sobre sistemas agroflorestais. Mas só que agora no intuito de a gente começar a aprofundar sobre os passos de como realizar determinados tratos culturais que envolvam, né? Essa integração da lavoura, essa integração da pecuária com a floresta. E, professor, qual é a aula de hoje? Olha aí na tela, é a aula 15.1. Isso, meus queridos, na aula 15.1, a primeira aula da unidade 2, nós vamos falar sobre plantio em covas. Plantio em covas, professor? Sim, meus queridos, só que nós vamos aqui, nós vamos salientar material utilizado, alinhamento e os tipos de covas. Para isso nós vamos ter a habilidade. Qual habilidade, professor? De entender e diferenciar o plantio em covas e o plantio em sulcos, mas dentro do sistema agroflorestal. Lembra? Nós temos essas atividades quando nós falamos sobre o plantio em covas tradicional. E tem o plantio em covas em um sistema SAFs. Isso requer uma adequação. Isso requer uma adaptação. Como assim, professor? Para mim, gente, lembrando que o sistema SAFs, né, é um modelo. E aí, dentro deste modelo, nós aplicamos na propriedade que não é estática. Temos que lembrar disso. Minha companheira de todas as horas. Vou chamá-la de Jurema. Acabei de batizá-la. Estou me sentindo tanto quanto alone, sozinho. E a Jurema sempre está aqui do meu lado. Jurema, vou conversar com você. Preste atenção. Olha só, sistema SAFs. Por que dinâmico? Um modelo, um modelo, são os 3 tipos de sistema SAFs, um modelo tem que sofrer uma adaptação, uma adequação na sua propriedade, porque a propriedade é dinâmica. Nós temos 2 coisas na propriedade, pessoal. Nós temos, ou você faz uma atividade agrícola, ou você faz uma atividade agropecuária. Ou tem a propriedade que faz os 2, tanto a atividade agrícola quanto a atividade pecuária. Então é uma propriedade agropecuária. E para estar inserido em uma floresta, tem 2 contextos. O contexto da fauna e o contexto da flora. O contexto de animais silvestres e vegetais nativos. E eles têm uma certa interação aonde alguns animais, como aves, mamíferos, como os macaquinhos, e também roedores, como a cutia, tem uma interação de sobrevivência, porque eles têm ali é o habitat deles. Então, esse processo de você implantar um método SAFs, um modelo de plantio, sofre determinadas alterações, porque a sua propriedade, a dinâmica florestal da sua propriedade não é igual à dinâmica florestal do seu vizinho, de outra propriedade. Existem localidades que apresentam animais que têm uma certa endemicidade, vegetais que só ocorrem ali naquela região. E aí tem os fatores abióticos que são importantes, que vão caracterizar todos os interesses
tanto de estrutura de solo, estrutura hídrica e estrutura florestal. E estrutura que constitui a fauna, que são os animais silvestres que ele tem. Por isso que tem que ter certas adaptações, tá bom? Vamos ver então cada uma delas e como fazer essa interação? Aumenta a tela, minha diretora. Então nós vemos aí para vocês o plantio em covas. O plantio em covas, por mudas ou sementes, deve ser feito no início do período chuvoso. Mas aí, galerinha, isso depende muito se você está realizando dentro de uma estufa, se você vai realizar dentro do período de uma região aberta, ou se você vai estar fazendo um tipo de reflorestamento. Pode ser realizado tanto de forma manual quanto mecanizada, dependendo de alguns fatores. Professor, quais são esses fatores que podem influenciar? Aí, galera, nós temos declividade do terreno. Eu vou dar uma pausa aqui, só para lembrar que a declividade do terreno lembrando que a nossa região aqui da Amazônia Ocidental, principalmente, né, as cidades do interior, quando a gente viaja por aí, tem muitos morros, são ondulados, são declives. E essa declividade, ela pode favorecer ou não a implantação ou o sentido de você realizar essa cova. Então, a gente vai ver essas características. O tipo de preparo do solo selecionado. O que é o tipo de preparo do solo, professor? É quando a gente vê um solo que há necessidade de fazer uma gradagem, uma aragem, mas se o solo, por exemplo, eu tenho um solo que é muito argiloso, ele retém muita água, então ele é um solo encharcado. Aí você utiliza de determinados vegetais, como a goiaba, como alguns eucaliptos, que auxiliam no processo de você dar uma estrutura para aquele solo em banhados, né? Fazer com que o sistema hídrico retido ali seja melhor aproveitado. E também, né, o plantio em covas tem os fatores de disponibilidade de mão de obra. Isso envolve não só o preparo todo da estrutura e arquitetura do planejamento, mas bem como também os tratos culturais a serem desenvolvidos. Então, em pequena escala, o mais comum é realizar plantio manual. Material. Aí, como material, nós vamos selecionar os materiais utilizados para realizar esse procedimento. Tem a cavadeira articulada, enxada, pá, cabo de madeira, balde, porrete, estacas pequenas, corda, faca e terçado, acho que até é facão, terçado, não é terçado, né? Terçado, acho que é terçado, né? Tá certo? Perfuradeira, ou perfuro matriz, que é aquela broca acoplada ao trator, né? Esse material, para realizar o alinhamento, né, é utilizado aí a linha do plantio. O alinhamento serve para demarcar o local onde serão colocadas as mudas, conforme o espaçamento previamente definido. Aqui eu vou dar uma pausa para relembrar que é de suma importância o processo de distanciamento entre linhas e entre plantas. Como assim, professor? A cultivar, ela tem uma necessidade de espaçamento para que não ocorra competição entre os indivíduos, competitividade nutritiva. E também, quando a gente fala sobre a copa, né, o raio da copa, que vai fazer com que ocorra o distanciamento. E lembrando que a copa de uma cultivar, ela é formada pelas podas. Poda de condução, formação, poda de frutificação e higienização. Só que nós estamos falando sobre essa estrutura dentro de uma floresta. Aí lembra que na floresta é diferente? Como assim, professor? Nós temos aí o alinhamento, a distribuição dessas
dessas cultivares. E a distribuição na floresta? Quando você precisa que o eucalipto não crie aquela copa enorme do eucalipto. Você posiciona o eucalipto mais próximo. Quando você viaja por aí e você vê eucaliptos, aí o eucalipto, quando tu tem uma distância, ele forma a copa. Se tu colocar ele muito próximo, ocorre o estiolamento dos galhos laterais, secundários. E aí ele forma um caule ereto, sem galhos. Se eu tiver galhos, são galhos muito fracos, para madeira. Então, se eu abrir o espaçamento, se eu aumentar o espaçamento entre o eucalipto, ele forma galhos grossos. Eu não quero, eu quero galhos finos, porque eu quero madeira. Então, faz poda em árvore para madeira? Não. Faz manejo. Altera o distanciamento para conseguir um produto. Em cultivar, não. Cultivar é padronizado. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Distribuição ordenada das plantas. Qual é a importância do processo de distribuição ordenada das plantas? Período de estratificação. Lembra? Se eu for plantar cacau na floresta, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a insolação, preciso de uma intensidade luminosa para o cacau. Goiaba não, como é o nome? Maracujá. O maracujá necessita de bastante incidência solar. Então, o procedimento de você realizar é fazer com que ocorra o procedimento de receber incidência solar, receber competição de nutrientes e evitando com que ocorra a deficiência nutricional, verificar se a planta utilizada é adaptada ao determinado solo da floresta. Exemplo, sabemos que o abacaxi ele se desenvolve muito bem em solos ácidos. Ah, professor, não é porque eu já plantei abacaxi aqui, o bicho desenvolve que é uma boa. O pé desenvolve, dá fruto? Não. Tem muitas pessoas que pegam abacaxi, plantam abacaxi e não veem. Professor, eu boto adubo, o bicho cresce, mas não sai a penca do fruto. Só não é adequado. Melhor aproveitamento da área significa, quando eu faço consórcio, o consórcio significa, em uma só área eu utilizo várias áreas de inserção, eu consigo obter uma qualidade de desenvolvimento uniforme. Desenvolvimento uniforme da copa de árvores, aí, pessoal, vamos lá. Tu vai na floresta, tu vê uma castanheira. Tu vê uma castanheira do lado da outra? Não. Por que tu não vê uma castanheira do lado da outra? Porque não ocorre o desenvolvimento devido à competição e intensidade luminosa dentro desse vegetal, porque já está adaptado pelo processo de evolução que ele sofreu durante o tempo. Facilitar a realização do manejo da colheita. Aí que tá. Quando você faz essa inserção na floresta, tem que ocorrer uma facilidade de você distribuir. Distribuir o quê, professor? A posição dessas árvores que favoreçam o processo de colheita, processo de trato cultural e adaptação do material utilizado. Então vamos lá. Primeiro, como realizar esse alinhamento? Sobre todas as linhas demarcadas, com o auxílio de pequenas estacas, devem ser marcados pontos em que serão abertas covas destinadas às mudas ou aos sulcos, no caso de semeadura das espécies agrícolas. E após isso, professor, nós temos as covas que podem ser abertas manualmente ou utilizando instrumentos como cavadeira ou enxadão. Em terrenos mais planos, eles podem ser feitos através de processo de mecanização, com o uso de perfuratriz. Perfuratriz é aquela broca que é acoplada no trator, tá? E as dimensões, a copa pode ter uma variação. Lembra, quando a gente fala de agricultura tradicional, é 70 por 70 por 70, para copas de um raio de 1 metro, e temos de 40 por 40 por 40, que é a convencional. Aqui tem um padrão de 40 por 40
por 50, 40 de largura, 40 de comprimento e 50 centímetros de profundidade. Devemos relembrar também que o processo de profundidade, se você fez 50 de profundidade, 25 centímetros, 25 primeiros centímetros, você tem que reservar e tirar os outros 25 de profundidade, não reutilizar essa terra por uma pequena concentração de matéria orgânica. Mas muitos utilizam da mistura, né? Dos 25 que estão embaixo com os 25 que estão em cima para auxiliar no processo de adubação. Lembro a vocês que se fizer a inserção de covas em terras amazônicas, as terras só têm nutrientes para sobreviver à própria floresta. Então você tem que fazer a adição de nutrientes para a cultura. Cultura tem necessidade nutricional, tem necessidade de irrigação, tem necessidade... Cultura, necessidade de nutricional, disponibilidade hídrica e incidência solar. Toda necessidade de incidência hídrica vem de acordo com o processo de desenvolvimento do sistema radiculado vegetal. Esse desenvolvimento do sistema radiculado vegetal vai propiciar que ocorra um processo de aeração, trocas gasosas desse material que está em decomposição e vai favorecer o processo de absorção e disponibilidade. Claro, disponibilidade de nutrientes se você tiver um sistema de irrigação que mantém o quê? O solo úmido. Na floresta, o que mantém o solo úmido? É a cobertura morta de vegetais, né, que caem, as folhas, e aí nós podemos utilizar material volumoso, material massa morta. Pegar, ao invés de queimar folhas da floresta, você faz o quê? Você faz o amontoa. O que é o amontoa, professor? É naquela cova rasa, você no coroamento, você fazer o amontoa daquelas folhas para melhorar o processo de manutenção hídrica, tanto da cova como da região superficial. Isso vai favorecer com que ocorra uma melhor proteção daquele solo. Então aqui, ó, pessoal, a adubação das covas precisa ser feita imediatamente após a sua abertura, o que evita o ressecamento das paredes. Vocês estão vendo aí, aqui é necessário que a adubação das covas ocorra pelo menos 30 dias antes do plantio. Por quê? Para evitar que ocorra uma correção ou que ocorra aí, que o adubo possa reagir com o solo. Então, um descanso de 30 dias para que o adubo necessário que você colocou ali não queime o sistema radicular, a coifa, e mantenha o solo preparado, pronto para receber esta muda. Primeiro, faça sempre análise do solo. Professor, aquela análise do solo, você faz a colheita em zigue-zague, não é isso? Quando você faz a colheita, que é pelo menos aí, né, 20 gramas em cada ponto, lembrando que dessas 20 gramas, somando os 10 pontos, você faz uma mistura no balde, tirando 500 gramas. Meus queridos, evitar próximo à cerca, evitar lugares onde tem o cupim, evitar lugares onde tem o formigueiro. Não é isso? A análise do solo deve ser identificada por piquetes. E aí, você deve informar se já foi trabalhado algo nesse solo, qual foi a cultivar que estava nesse solo, ou se é a primeira vez que você está utilizando. Importante para sabermos o quê? Sabermos a classificação físico-química desse solo, não é isso? Saber se esse solo é arenoso, é argiloso, arena-arenoso, arena-argiloso. Qual a importância disso? Potencial de fixação de água, potencial de concentração dos nutrientes. Exemplo, se o solo for muito arenoso, meus queridos, você tem que inserir matéria orgânica, porque senão o adubo vai passar por um processo de lixiviação. Outra coisa importante da análise do solo,
Saber se aquele solo é ácido, se é básico, para saber qual é a cultivar que eu vou inserir nele. Porque se o solo for muito ácido, você colocar uma cultivar ali naquela floresta e ele não tem tolerância à acidez, ele não desenvolve. E outra, saber se tem alumínio em muitas concentrações, porque ele é tóxico. Tóxico como assim? Igual você? Não, eu não sou tóxico. Em volta. Saber, porque o alumínio em altas concentrações, ele pode impedir que ocorra a disponibilidade dos nutrientes para a planta. Aí você tem que fazer uma correção da acidez desse solo. Outra coisa, meu querido, lembra? O solo amazônico, ele tem nutrientes necessários para a subsistência da floresta. Mas não para a subsistência de uma cultura que você vai inserir ali. E aí você tem que inserir o quê? Você tem que suplementar. Você vai suplementar no solo as necessidades da cultura. Se o cacau precisa de determinados nutrientes, você vai colocar os nutrientes não para a floresta, você vai colocar os nutrientes para o cacau, você vai colocar a suplementação para o café, você vai colocar a suplementação para a mangueira, manga, açaí. E a floresta, ela se autossustenta, só que aí você não pode sobrecarregar. Então, a análise do solo é imprescindível para que você possa realizar a implantação do processo agrícola dentro da floresta, sem prejudicar a dinâmica tanto dos animais como dos vegetais que ali já estão em uma dinâmica de retroalimentação florestal. 2. Consulte um agente de assistência técnica para melhor recomendação do adubo a ser utilizado. Como assim, professor? Claro, nós estamos falando de sistema SAFs. Por exemplo, você já tem uma criação de galinha aí na sua propriedade? Utiliza a cama do aviário. Curte a cama do aviário e utiliza como adubo. Já tem uma criação de gado? Colhe a bosta que já é feita lá, ressecada no campo, faz um processamento de curtir e transformar no esterco. Cria caprino, cria ovino. Você pode utilizar todo esse esterco aí para fazer o processo de melhorar a adubação. Outra coisa que você pode fazer, eu estou ouvindo você. Você pode pegar e utilizar, plantar mucuna, plantar leguminosas que você possa incorporar nesse solo para melhor fixar nitrogênio, diminuir a emissão de carbono pela atividade de recuperação florestal com a atividade pecuarista no campo. E outra coisa, caso as recomendações técnicas para adubação fosfatada indiquem quantidade maior de que 200 gramas por adubo por cova, o ideal é dividi-la em duas partes, sendo a segunda feita da cobertura após a passagem da muda. Lembra, pessoal? Você tem a primeira que é na cova, a outra fica no coroamento. Processo de coroamento da planta e realizar o processo de amontoa. Professor. Entendi. Vamos lá. Logo está em vermelhinho para chamar atenção. Se botou vermelhinho é para chamar atenção. O plantio deve ser feito de preferência no início do período chuvoso. Para aí um pouquinho, período chuvoso. Deixa aqui. Eu parei aqui, de ler. Isso, pessoal, quando você faz um sistema de covas que não tem irrigação. Então, recomenda-se fazer no período próximo à chuva, porque não tem sistema de irrigação. Você está usando uma cultivar que venha de encontro com o desenvolvimento no período chuvoso. Tá? E que ela seja tolerante a um pouco de estiagem. Logo após o período de estiagem, compromete o desenvolvimento das plantas jovens. Por que sublinha? Não sei.
Então, você dando sequência, por exemplo, essa etapa é em que etapa? Preparei o solo. Essa etapa é qual etapa? Já coloquei o adubo. Deixei descansando 30 dias, lembra? Deixar descansando, para que no... Tá vendo a muda? Olha a muda aí. Essa muda está dentro de um saquinho. A gente vai tirar. A raiz está em processo de desenvolvimento. A ponta da raiz, ela tem uma região chamada coifa, que protege a raiz e é onde tem mitoses sucessivas que a raiz está se desenvolvendo. Se o adubo não estiver bem curtido, queima. E se queimar o sistema radicular, não ocorre a proliferação de raízes adventícias que vão fazer o processo de absorver os nutrientes. E também ela fica fraquinha, não desenvolve, porque a raiz é a forma de fixar a planta ao solo. Tá bom? Tá bom, entendeu? Coloque a muda no centro da cova, deixando 2 centímetros. Pode ser 3? Pode. 2 centímetros abaixo do nível do solo. E faça uma pequena pressão para que o torrão fique firme na cova. Não entendi. É assim, meu querido. Não tem um torrão? Essa parte pretinha aqui, ó. Qual, professor? Essa aqui, ó. Ah, entendi. Você pressiona. E tira o saquinho. Entendeu? Obrigado. Tá tudo bem. Corte o fundo. This is very, very important. Você corta o fundo e também a lateral do saquinho plástico para facilitar a retirada do envoltório. E desta forma você vai inseri-lo na cova, tá bom? E aí, pessoal, é bom que você solte o sistema radicular, tá? Coloque a muda no interior da cova, deixando 2 centímetros do nível do solo, uma pequena pressão, tá, do torrão para firmar. Isso facilita o processo também de fixação. Qual é a importância aí, professor? Não pode deixar que ocorra o processo de formação de galerias. Não era bem galeria não que eu queria falar isso. Sabe o que eu estou querendo falar? Não tem buraco, a cova? Aqui na lateral, ó, eu vou sinalizar. Olha aqui, ó. Não tem essa lateral? Aqui. Quando tu joga terra, tem que apertar um pouquinho. Forma câmaras de ar. Não é bom. Tem que ter certeza que vai ser preenchido. Porque aqui está a parede, aí aqui está a raiz. Esse vão, se ficar ar, esse ar pode danificar a raiz e apodrecer com acúmulo de água depois. Porque as raízes têm um fototropismo negativo. O que é um fototropismo? Quando tem incidência solar, a raiz não sobe, a raiz, ó, vai para baixo. Entendeu? E tem um fototropismo positivo, que é o sistema vegetativo. Aonde tem sol, luminosidade, ela vai indo. Então tem que tomar cuidado para evitar essas câmaras de ar, porque água no início acumulada pode alterar o pH e matar a coifa, a pontinha da raiz. Tá bom? Então tem que ter contato com a terra. Isso estimula ela a se desenvolver e propagar. É o café. Olha, sublinhado. No 21º, acho tão bonito falar assim, 21º dia após o plantio, faça uma avaliação. Meu Deus, vai ter prova? Não, é um diagnóstico de pegamento da muda. Caso a mortalidade seja superior a 2%, providenciar o replantio. Então, o que isso significa? Planejamento. Eu vou repetir. Caso a mortalidade seja superior a 2%, providencie o replantio.
O que isso significa? Isso significa? Significa o quê, meu querido amigo invisível? Que tem que ter planejamento. Tem que ter o quê? Planejamento. Planejamento. Lembra, meus queridos? Vou plantar 50 mudas de açaí. E o que eu tenho que levar em consideração? O que eu quero no final? Eu quero... Vamos supor, não é assim, tá? Tá bom. Já sei onde você quer chegar. Vamos supor que uma planta me dê um cacho. Eu quero colher 50 cachos. 50. Eu quero escolher 50 cachos. Uma planta me dá um cacho. Aí no meu planejamento, eu tenho que plantar 50 pés. Mas eu tenho que levar em consideração a adversidade. Um estresse hídrico. Algo que eu fiz de errado que não vingue, a muda não vingue. Um ataque de uma praga. Então eu tenho que considerar uma porcentagem que já é esperada de perda. Não é isso? Isso requer o quê? Planejamento. Esse planejamento a gente viu lá no segundo ano. Isso já foi dado. Isso aqui é só... Professor, oi. Isso é em cultura. Oh, o elefantinho. O cara que eu vi. Isso é em cultura. Cultivar. Quando eu vou fazer um reflorestamento, eu tenho que levar em consideração isso também? Tem. Um reflorestamento, você leva em consideração uma porcentagem, tá bom? Faça o replantio e o repasse até 45 dias para garantir que o crescimento das mudas ocorra de maneira uniforme. Mas olha aí, ó, viu? Do you pay attention to this? Oh, no. Repeat, please. Tem que ver, ó, que esse repasse, esse replantio, tem que ficar aí, ó, em torno de 45 dias. Mas, ei, preste atenção, meu querido. Isso vai depender da cultivar, do que você está plantando. Por exemplo, eu plantei, não plantei? Plantei a primeira. 21 dias após isso, aquela que não pegou, eu já tenho que providenciar outra muda. Para poder ter o quê? Uma uniformidade no desenvolvimento. Para uma não ficar... Não é isso? Isso influencia em quê? Se eu tiver várias plantas se desenvolvendo desigual, isso influencia o quê? Frutificação. Cada uma vai frutificar em uma época diferente. Isso vai pegar o quê? Colheita. Isso vai influenciar o quê? Mão de obra. Eu vou pagar para uma pessoa lá fazer a colheita em uma época, eu vou ter que pagar novamente porque a outra planta decidiu frutificar numa época diferente. Tem que uniformizar. Entendeu? Porque não é igual ao hospital. O médico, ele recebe por cirurgia. Olha a comparação ridícula que eu vou fazer. Uma mulher precisa fazer uma cirurgia, paga pelaquela cirurgia. A mão de obra de colheita é paga por colheita, não é quantidade, por área coletada. Se eu tenho 1 hectare para coletar, só que aí cada planta, ele vai passar por aquele hectare, aquele espaço. Tem fruto, eu coleto, não tem, no colho. Mas aí ele terminou de colher. Aí daqui 15 dias está amadurecendo, eu tenho que colher de novo, tem que pagar de novo. Então... ficar atento aos 45 dias, para que, quando for época de colheita, é época de mão de obra. Lembra que a gente estava falando de mão de obra? Deixa eu voltar aqui. Cadê a colheita? Agora só falta não ser nesse. É tanto slide, tanta aula. Aparece colheita. Mão de obra. É mão de obra, não é colheita, né? Eu falei de mão de obra. Ai, não foi nesse slide não, foi na outra aula, né? Mas tudo bem, professor.
Ah, nós entendemos, tá bom. Colheita, tudo envolve. Tudo envolve o quê? Planejamento. Para tudo nessa vida tem planejamento. Até para a senhora, minha colega invisível. Quando for marcar as consultas de fonoaudiologia, tem um planejamento para que a agenda, né, ocorra de forma fluida. Né? Planejamento. Pronto, paramos aqui. 45 dias. Lá vem, ele risca-risca. Olha aí! Pra cá, meus queridos! Meus amados queridos estudantes. Chegamos agora no final da nossa primeira aula, aqui da unidade 2. Um abraço, daqui a pouco eu volto pra gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Beijo!